Meus irmãos, boa noite, graça e paz em nome de Jesus. Nós estamos iniciando mais uma live aqui da Igreja Presbiteriana de Sertânia, iniciando também as lives do mês de dezembro, né? E este mês de dezembro nós queremos compartilhar com vocês e refletir com vocês acerca da importância do nascimento de Jesus Cristo. Hoje nós teremos compartilhando a mensagem do Senhor conosco, o reverendo Eudes Oliveira, que é diretor do Colégio Presbiteriano 15 de Novembro, membro do Presbitério Agreste de Pernambuco. Será uma alegria nós termos ele conosco, né? E no louvor teremos aqui a nossa irmã Cristiane Gisela, juntamente com o Robervan, nos presenteando aí para o louvor da glória do nome do Senhor, com as canções, com os louvores. E tenho certeza que Deus falará conosco também através das músicas e também através da mensagem do Senhor nosso Deus. Sejam todos muito bem-vindos, compartilhem aí com os contatos de vocês, envie a notificação de que nós estamos no ar para nós termos aí o máximo de pessoas nos acompanhando. Nós temos experimentado esses últimos dias, né, de volta, mesmo que uma volta fracionada aos trabalhos presenciais, a diminuição das lives, das pessoas participando da live. Mas nós contamos com você aí que está nos acompanhando. Compartilhe aí com seus contatos esse momento nosso, para que nós possamos aglomerar pessoas aqui, possamos de fato estar ouvindo a mensagem, a exaltação ao nome do Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo o louvor. Nós vamos convidar aqui a Cristiane, juntamente com o Robervan, para nós começarmos a oração ao Senhor nosso Deus. Boa noite, meus irmãos, graça e paz, em nome de Jesus. Boa noite, pastor. Boa noite, pastor, graça e paz. Amém. Para os irmãos que já estão aí conosco, Deus abençoe Amém. cada um deles já. Amém. Alegria, uma satisfação tê-los conosco mais uma vez. Que Deus esteja nos abençoando, nos conduzindo em todas as coisas. Nós vamos fazer uma oração e eu vou deixar vocês à vontade aí para vocês trazerem a parte de louvor. Tá bom, irmãos? Amém. Vamos orar. Bendito Deus, eterno Pai, nós queremos, ó Deus, louvar o teu nome, te bendizer, exaltar-te porque tu és Deus e te agradecer, ó Deus, porque nós estamos aí já comemorando, já relembrando, Senhor, com mais evidência, o nascimento do teu Filho, a vinda de Jesus Cristo. E hoje nós queremos, ó Deus, refletir neste ato tão importante, esse ato tão relevante, ó Deus, da história, importantíssimo para nós, porque Cristo veio nascer para morrer por nós, para viver, ó Deus, as nossas dores, para se entregar por nós naquela cruz. E nós te agradecemos, ó Deus, pelo seu nascimento humilde, pela forma como ele chegou até nós. E te bendizemos, ó Deus, pela a salvação, pela sua obra maravilhosa, perfeita, ó Deus, nos representando, ó Deus, e pagando pelos nossos pecados. Sê conosco, ó Deus, abençoa Robervan, abençoa a Cristiane, que nesta noite, ó Deus, mais uma vez, eles possam, ó Deus, exaltar o teu nome, te bendizer. Te louvamos também pela vida do pastor Eudes, que o Senhor esteja conduzindo, ó Pai, em todas as coisas. Louvamos ao Senhor por cada pessoa que está conosco, aquelas pessoas que ainda vão chegar. Que o teu nome, ó Deus, seja exaltado nesta noite e alcance vidas, transforme para a honra e para a glória do teu nome. Assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pastor. Nós estamos também aqui gratos ao Senhor por mais uma vez podemos estar aqui louvando o nome dele, podemos ser edificados pela sua palavra, né? E que mais uma vez nós possamos dar o nosso melhor ao Senhor, né? A Bíblia diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós fomos criados para glorificar a Deus e que a nossa vida, o nosso louvor seja para ele, porque somente ele é digno, somente ele morreu numa cruz por nós em sacrifício. Então, somente ele é digno de receber o nosso louvor. Te vejo no santuário, ouço a voz dos seus anjos. Ele
voz, ouço tua voz, eis-me aqui. Santo, 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 Deus poderoso que está entre nós. Santo, 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 Deus poderoso que está entre nós. Não vou mais viver longe do teu amor. Não vou mais viver longe do teu amor. Santo, 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 Deus poderoso que está entre nós. Santo, 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 Deus poderoso que está entre nós. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é! Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é! Maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a
surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem neste mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser gravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem esse sentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era ele. Neste mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser gravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem esse sentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Amém. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, né? Mesmo sendo Deus, ele se entregou pelos seus servos, por amor a eles. Devemos dar graças a Deus todos os dias por isso, né? Talvez em algum momento você ache que não tem motivos para dar graças a Deus, mas só o sacrifício de Jesus, ele é suficiente para que a gente seja eternamente grato a ele. Amém, pastor? Amém. Daqui a pouquinho a gente volta com o Robervan, com Cristiane, para fazermos mais um momento de louvor. Deus abençoe, irmãos. Em nome de Jesus. Até daqui a pouquinho. Muito bem, irmãos. Vamos receber o reverendo Eudes. Queremos registrar aqui a presença de alguns irmãos. O presbítero Paulo Santos, lá de Paulo Afonso. Deus abençoe. O Cleiton Dantas. O Alessandro Rabelo, Deus abençoe. Presbítero Idelfonso, o reverendo Eudes aqui conosco.
Reverendo Altino, né? Mandamos um abraço aí para o reverendo, ao aniversariante do dia. Deus abençoe, meu irmão, muitos anos de vida. Deus te dê uma vida longa para continuar sempre fazendo aí a obra do Senhor nosso Deus. O Pedro Barros, lá de Belmonte, Deus abençoe. A Mirela Lopes, Deus abençoe. Silvia Sarmento, a Camila Nunes, a Maria Luísa, o presbítero Aguinaldo, Adson, a Cibele Dantas, a irmã Fátima, né? E tantos outros irmãos, Cícero Oliveira, Deus abençoe, Joselana, Deus abençoe também, irmã Fátima, enfim, irmãos aqui que nos acompanham, que Deus os abençoe, Silvaneide também, Deus abençoe todos esses irmãos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Né? Vamos receber o reverendo Eudes, vamos chamá-lo aqui para a nossa reflexão na palavra do Senhor nosso Deus, nesta noite de sábado, dia 12 de dezembro de 2020. Reverendo Eudes, boa noite, graça e paz, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Boa noite, reverendo, boa noite, irmãos. Queremos agradecer mais uma vez ao pastor Aguinaldo pela oportunidade que nos concede podermos compartilhar a palavra. Aproveitar, parabenizar também o reverendo Altino, Deus está concedendo mais um ano de vida. O Senhor continue abençoando a vida do reverendo, do nosso colega, sua família, ministério, e a todos os irmãos, a paz do Senhor esteja com todos. Amém, reverendo. Uma alegria muito grande tê-lo conosco. Que Deus mais uma vez o abençoe e use para a glória do seu nome. Pode ficar à vontade aí para nos trazer a mensagem. Ok, meus irmãos. Pensando na temática que nos foi informado, falar sobre Natal, e aí eu estou trazendo um texto que, a princípio, você pode olhar assim e dizer onde é que nós vamos encontrar Natal nesse texto. É o Salmo 24, a vinda do Rei da Glória. E a temática de hoje à noite seria Natal, um convite à paz, certo? E o Salmo diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Se você puder permanecer com a sua Bíblia aberta, por gentileza, permaneça, nós faremos uso de diversos textos. Mas antes, vamos ter uma palavra de oração. Nós te damos graças, Senhor, pela música que acabamos de ouvir e por Jesus fazer nosso amigo, Jesus fazer nosso irmão. Nós te agradecemos, ó Deus, por esta noite, pela oportunidade de chegarmos à casa de diversos irmãos, podemos assim compartilhar a palavra. Eu sou o teu servo, pastor Aguinaldo, que a tua graça esteja sobre todos nós, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o salmista Davi exalta a Deus por sua criação. Ele declara que tudo que existe pertence ao Senhor e que Deus é o Criador de todas as coisas. Depois dessa colocação, dessa afirmação que Deus criou todas as coisas, ele faz uma pergunta. Ele diz assim: quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? E a resposta vem em seguida.
aquele que tem mãos limpas, coração puro, que não recorre a ídolos, nem jura a Deus falsos, ou seja, aqueles que foram santificados pela palavra de Deus, isto é, aquele cujo procedimento está em conformidade com o mandamento do Senhor. Não podemos esperar ser herdeiro de Deus sem aperfeiçoamento na santificação. Nós servimos a um rei que é glorioso, nada nem ninguém se compara ao nosso Deus em poder e glória, pois sem santificação não podemos contemplar a sua glória. Vamos aqui tentar entender o texto. O versículo 1 e 2, o salmista adora a Deus, reconhecendo que ele é o soberano por ter amor, compaixão à humanidade, criar tudo, os céus, os mares, a terra, mas também de enviar seu Filho para a salvação de todo pecador. Com essas palavras, podemos levantar a questão: se Ele é o Senhor de tudo, quem poderá abordá-lo? E a resposta está dentro de nós, porque somos a criação dele e temos livre acesso, pela pessoa do Senhor Jesus, de usufruir de todo o seu amor. Versículo 3 nos diz o seguinte: aquele que for puro de coração, de andar de conformidade com a lei do Senhor, terá a oportunidade de subir e estar em sua presença. Todos poderão ouvir o chamado se aproximar dele. Mas aquele que o fizer, saiba que precisa estar purificado de pensamento e de atitude para ir se prostrar diante do Rei da Glória. Versículo 4 e 5 responde à pergunta feita anteriormente. Refere às ações das pessoas, aquelas que voltam à sua postura para o interior purificado. Isso nos leva a uma questão crucial. Isso se chama arrependimento. Já o versículo 6 e 7 indicam um alerta para erguer a cabeça, porque ele está chegando. O versículo aconselha a todos a ir em busca da sua glória, para que se salvem, para que possam entrar em sua morada com honra e principalmente para adorar o Senhor na sua plenitude. Na continuação do versículo 8, se inicia com uma pergunta e logo após aparece um elogio para o Rei de todos, que é aquele que tem o poder sobre tudo e sobre todos, mas também que reforça a vinda de Jesus, que vem para reavivar o sentido deste salmo, pois o Verbo se fez carne, habitou entre nós, se tornou verdadeiramente homem, sofreu, passou fome, passou sede, todavia não conheceu o pecado. É esse o Rei da Glória, o Deus poderoso, que voltará um dia para buscar a sua igreja. E o versículo 9 e 10 finaliza dizendo o seguinte: ele trabalha as repetições a fim de caracterizar quem é o Rei da Glória. Quando nós olhamos para este salmo, irmãos, nós queremos pensar e dividir o salmo em três pontos, em três partes. Versículos 1 a 3, nós vamos chamar a queda, com a ênfase no versículo 3. Versículo 4 e 6, nós vamos falar da redenção. E versículos 7 a 10, nós vamos falar sobre a consumação. Veja o versículo 3 comigo. Diz assim o texto: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem poderá permanecer no seu santo lugar?
após entender que Deus é o dono de toda a criação, Davi percebe um problema. O monte do Senhor é Jerusalém, onde se encontrava o templo. Claro que ainda não o templo construído por Salomão, mas aquela arca que Davi trouxe da casa de Abinadab e que Davi fez uma grande festa. Ele cria que Deus estava ali naquela tenda. Por isso, ao entrar na tenda, era estar na presença do próprio Deus. Deus é santo. O lugar onde Deus está é santo. Sendo santo, ele pergunta: quem poderá permanecer no seu santo lugar? De fato, isso é um problema terrível. Nós, seres humanos, criação de Deus, traímos a Deus e todos nos tornamos pecadores, desobedientes, separados, e isto nós chamamos de queda. Nós encontramos isso lá em Gênesis capítulo 3, que narra a queda do homem, pelo engano da serpente. Homem e mulher desobedeceram a Deus. Veja Romanos capítulo 5, versículo 12, diz assim: portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. É essa a nossa realidade. Após a criação, caímos em desobediência. Vivemos no mundo de Deus, mas como pecadores, seres caídos que estão debaixo da injustiça, separados de Deus, alienados, sem esperança, mortos em delitos e pecados, sem nenhuma condição de estar diante da presença do Deus Santo. Pergunta do versículo 3 é relevante para nós. Quem poderá permanecer no seu santo lugar? Mas é retórica, porque a resposta é clara demais. Ninguém pode estar no santo lugar onde Deus habita, se não for santo. Se não tiver sido lavado pelo sangue do Cordeiro. Na criação de Deus, Deus nos fez santo. Adão desfrutava da presença de Deus, mas após a queda, a própria santidade de Deus nos expele da sua presença, mas somente a graça. E Deus, sendo cheio de misericórdia, nos deu vida e abriu um acesso à sua santa presença. E isto eu chamo de redenção, versículos 4 a 6. 4 a 6 diz assim: aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua vida à mentira, nem jura com engano, este receberá uma bênção do Senhor e a justiça do Deus, que lhe dá o quê? Que lhe dá salvação. Assim será a geração dos que o buscam a presença do Deus e do Deus de Jacó. Depois de dizer que Deus é dono de toda a criação e que nós somos pecadores, sem condição necessária para estar no santo lugar, Davi identifica quem poderá estar diante de Deus. Porém, esse alguém só pode estar diante de Deus sob determinadas condições. Tem de ser limpo de mãos, puro de coração, e esse texto nos remete ao Sermão do Monte, quando Jesus diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. É interessante como essa bem-aventurança preenche o coração daqueles que são limpos de coração com a própria presença de Deus. Bem-aventurados limpos de coração, pois verão a Deus.
Os limpos de coração aqui são aqueles que se autopurificam. Mas não são aqueles que auto se purificam, mas são aqueles que são purificados e têm seu coração transformado, de conformidade com a palavra de Ezequiel, no capítulo 36, diz assim o texto: então aspergirei água pura sobre vós, e ficarei purificados. Eu vos purificarei de todas as vossas impurezas, de todos os vossos ídolos. Também vos darei um coração novo, e porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Também porei o meu espírito dentro de vós, e fareis com que andeis nos meus estatutos, e obedecereis os meus mandamentos. Percebemos como esse texto nos traz mais luz sobre o texto anterior. Limpo de coração são aqueles que são purificados com essa água purificadora, ou seja, é uma ação externa que vai transformar um coração de pedra em um coração de carne. Um coração obstinado à desobediência passará a obedecer e agradar ao Senhor. Limpos de mão e puros de coração são aqueles que o Senhor prepara para que estejam diante de si. A estes, Deus regenera, Deus salva e os coloca em condições de participarem da sua presença. Mas Deus não apenas salva e prepara. É surpreendente que neste salmo seja inserido a imputação da justiça. O texto diz assim: e a justiça do Deus que ele dá salvação. Aí a gente faz uma pergunta: quem é o Deus que nos dá a salvação? Isso mesmo, é Jesus Cristo. Jesus Cristo, cujo Natal nós estamos comemorando. É Jesus Cristo que nos salva. Veja o que diz o texto de Mateus, capítulo 1, versículo 21. Ela dará à luz a um filho, a quem dará o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo de todo o pecado. Então, quando a gente olha para o Salmo 24, e o versículo 5 diz o seguinte: este obterá a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. O salmista está falando da pessoa de Jesus. É um convite. Natal é um convite à paz. É um convite à salvação. É um grito de paz. Lutero entendeu isso, pois deu todo o movimento da reforma protestante, quando diz assim: justificados pela fé em Cristo Jesus. É Cristo Jesus que conquistou na cruz muitas das coisas para o seu povo. E uma das mais emocionantes foi a transação ali realizada. Cristo levou os nossos pecados, nos deu justiça, nos deu salvação, fazendo que fôssemos vistos por Deus como os filhos justos, inculpáveis. Ainda somos pecadores, enquanto estivermos na carne. Mas Deus, olha para mim, olha para você, reverendo Aguinaldo, olha para os irmãos, e nos vê como justificados pela obra daquele menino que nasceu naquela noite, lá na cidade de Belém, entre aqueles animais, e que os pastores anunciaram que tinha chegado o Deus homem, o Deus que tabernaculou conosco. Versículo 5 diz assim: obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da salvação. Recebemos justiça de Deus, do Deus que nos salva. E assim, salvos, nós podemos estar na presença de Deus e no santo lugar pela obra da purificação do sangue de Cristo. Esse povo agora tem a marca. Assim diz o versículo 6.
Assim é a geração dos que buscam a tua presença. Aqueles que buscam o Senhor são os que foram purificados, regenerados e salvos pela graça, e somente pela graça da morte do Cordeiro de Deus que se fez homem. A história da salvação não estaria completa se ela terminasse no Natal. A história da salvação só é completa porque ela terminou no domingo da ressurreição. A gente precisa olhar para o Natal, olhar para um Jesus que nasceu, mas nós precisamos olhar para a cruz. Entender que o Jesus da manjedoura é o Jesus que trocou a manjedoura, trocou o berço, trocou Nazaré pelo Calvário, para que eu e você pudéssemos ser justificados, purificados, regenerados e salvos pela graça e somente pela graça. A última parte do Salmo, versículo 10, vai falar sobre a consumação. O texto diz assim: levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Erguei-vos, ó portas, erguei-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ouçam, Deus é o dono da criação. Os homens, todos os homens, são pecadores, porém, perdoados, regenerados, justificados, salvos, purificados. Podemos estar diante do Deus pela obra de Cristo. No final do versículo 6, temos entre colchete a observação. Em algumas Bíblias tem assim, interlúdio. Outra usa a expressão pausa, selar. Com isso, o Salmo ganha um novo ambiente. Existe aqui uma cisão entre o antes e o depois. O antes foi a queda, a redenção com o nascimento e a morte de Jesus. Nesse ponto, inicia uma espécie de doxologia. Jesus Cristo desceu para a batalha. Paulo, falando isso lá em Filipenses 2, escreve assim, que Jesus esvaziou de si mesmo, assumiu a forma de servo, na forma de homem, se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Essa foi a batalha que Jesus Cristo enfrentou. Mas não termina aí. O texto diz que Deus, o Jesus que deixou a sua glória, o Jesus que deixou o seu poder, o Jesus que se fez criança, veio para ser morto, completou a obra, e o texto diz que Deus também o exaltou com soberania e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão na terra, debaixo da terra, para o louvor da sua glória. Salmo 24, 7 narra exatamente isso. É o retorno em glória do Salvador Jesus, como o salmista diz assim, aos portais eternos. Ele está dizendo assim, abram-se, expandam seus limites, pois passará por aqui um general, vencedor, vitorioso, que jamais se viu tamanha glória, que entra agora por esses portais, é o Rei da Glória. Você pode imaginar comigo as entradas triunfais dos reis romanos, com trombetas, com cantores, com poetas, com arautos,
anunciando a sua majestade. É nesse espírito muito mais grandioso que entra o Rei da Glória, com glória jamais vista no céu e na terra, trazendo consigo um povo comprado pelo preço do seu sangue. Esta é a consumação do século, onde os redimidos, justificados, os salvos pela graça, estarão vivendo em glória ao lado do Deus homem, o Todo-Poderoso, o que tem nome sobre todos os nomes. Agora sim, pela obra de Cristo, podemos habitar o santo lugar, dando glória a Deus, o Criador dos céus e da terra. Mas quem é esse, o Rei da Glória? Esse é o Senhor dos Exércitos. Esse é o Jesus prometido lá em Gênesis 3,15. Esse é o Jesus prometido a Abraão, que diz que Abraão seria bendito, dos descendentes de Abraão seriam abençoados todas as nações da terra. Esse é o Jesus profetizado por Jeremias. Esse é o Jesus profetizado por Isaías, por Miqueias. Esse é o Jesus anunciado pelos pastores, quando diz assim: não tem mais. Eis aqui vos trago boas novas, grande alegria. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, o Rei da Glória. Ele é o filho primogênito de Maria, mas também é o Verbo que se fez carne, prometido, anunciado e cumprido as suas promessas. Dezembro, Natal, é um convite à paz com Deus. É um convite para a reconciliação. E aí, Aguinaldo, eu quero concluir trazendo 3 aplicações. Primeiro, dizer que os planos de Deus não são prejudicados quando os eventos deste mundo são carnais ou seculares. E aí, o Natal, muitas vezes, ele fica carnal ou secular. Mas o plano de Deus permanece o mesmo. É Jesus nascendo, crescendo, morrendo, ressuscitando. É o Rei da Glória, purificando, justificando, regenerando, salvando pela glória, pela graça. Segundo, os propósitos de Deus não são frustrados por falhas morais, pois Deus aplica a graça à vida em toda a sua extensão. Os pecados entristecem sim a Deus e têm consequências sérias para nós, mas por mais numerosos que sejam, não podem frustrar os propósitos soberanos. Ele, o Senhor, é um Deus de imensa graça. É o Rei da Glória. É o Rei da Glória. E, finalmente, o povo de Deus, cujo coração é limpo, cujas mãos limpas, povo que não fala mentira, povo que não adora a outros deuses, aos falsos deuses, gente que foi purificada, regenerada pelo sangue do Cordeiro, salvo pela graça. O povo de Deus não é, de maneira nenhuma, excluído das altas posições por causa das deficiências e dificuldades. É olhar para Deus, um Deus que é soberano e agindo entre as vastas cenas dos estados, dos impérios em nosso mundo. Nós mesmos, em meio aos nossos dias usuais, devemos permanecer puros, comprometidos com as coisas de Deus e do seu trabalho em nossa vida, a fim de permanecermos sensíveis em suas mãos, se movendo em sua direção e reconhecendo
que é o Deus que se fez homem. Não havia lugar para nascer, mas que nesta noite pode haver um lugar no teu coração, porque Natal é um convite à paz, é um convite a uma reconciliação com Deus, certo? O salmista faz a pergunta: quem pode estar na presença de Deus? Quem há de permanecer na sua presença? Os limpos de mão, os puros de coração, os que não entregam a alma à falsidade, os que não juram dolosamente. Estes são aqueles que foram perdoados pelo sangue do Cordeiro, salvos pela graça. Estes obterão do Senhor a bênção e a justiça do Deus e do Deus da sua salvação. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém, reverendo. Deus continue lhe abençoando e usando, né, no ministério aí no Colégio 15. Temos acompanhado sempre as mensagens no YouTube. Que Deus continue abençoando sua vida, a sua família, concedendo Amém. um Natal de paz na presença de Deus. Eu vou Amém. pedir que o reverendo esteja Feliz encerrando Natal a para todos vocês. Amém. Orando por nós, pelas pessoas que estão nos acompanhando. Esse vídeo daqui a pouquinho vai estar no YouTube também para as pessoas. Nós cremos aí que vai alcançar muitas pessoas, né? E eu peço que o reverendo esteja orando nesse sentido. Senhor, nós queremos te dar graça porque somos salvos pela graça do Senhor Jesus. Te agradecemos por esta oportunidade. Pedimos que o Senhor abençoe o teu povo que está nos acompanhando neste momento, mas abençoe aqueles que também, de uma maneira posterior, Senhor, estar ouvindo a Deus e vendo a Deus tudo que foi feito nesta noite. Que tudo feito, Senhor, seja para a glória do teu nome e para a salvação de vidas. Pedimos isso em nome de Jesus, Senhor nosso e Senhor da igreja. Amém. Amém, reverendo. Forte abraço. Deus abençoe. Em nome de Amém. Jesus. Até a próxima. Muito bom, irmãos. Muito bom a mensagem do Senhor. Reflexão maravilhosa para esses dias que nós estamos vivendo, né? Dias que nos aproximamos aí do nascimento de Jesus, essa data tão maravilhosa, tão significativa para nós, né? Vamos voltar aí com Cristiane e o Robervan, para eles estarem nos conduzindo com mais louvores ao Deus eterno, Senhor de toda a criação, né? Eu não estou identificando aqui o Robervan na nossa live. Deixa-me ver se eu encontro. Houve o pedido para que nós inseríssemos o aparelho, o smartphone do Robervan. Vamos tentar identificar aqui o Robervan. Não sei se o Robervan está conectado. Será um contato aí da irmã Cristiane, se pode inserir o smartphone dela ou é o do Robervan mesmo? Aí, identificamos aqui o Robervan. Ok, irmãos, sejam bem-vindos de volta. Amém. Amém. Graças a Deus por essa palavra tão abençoada, né, pastor? Tão esclarecedora para nós. Louva a graça do Senhor. Amém. Pelo seu sacrifício, né, que nos justificou, que nos libertou, né, do império do mal, do domínio do pecado. Nós sabemos que nós somos pecadores, que nós erramos, né, mas nós fomos justificados, não vivemos mais sobre o domínio do pecado. E em nome de Jesus, um dia, quando Jesus voltar, nós também ficaremos livres da presença do pecado. Graças ao nosso Deus.
eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor, redenção. Deus prometeu melhor pra mim e nele esperarei. Escudo e força ele será enquanto eu viver. Eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor, redenção. Eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor, redenção. Meu mundo se acabar, meu sol não mais brilhar. O Deus que um dia me chamou será pra sempre meu, será pra sempre meu. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor, redenção. Maravilhosa graça que perdido me encontrou, estando cego pude ver, Cristo me resgatou. Cristo me resgatou. Lá em João 8, capítulo 8, versículo 36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém, pastor? Deus abençoe a todos os irmãos. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, Cristiane. Obrigado, Robervan, por mais uma colaboração aí de vocês. Deus continue abençoando e dando cada vez mais alegria, né? Empenho aí, compromisso em servir ao Senhor com esse dom que Deus entregou a vocês. Deus abençoe. Obrigado. Um abraço. Amém. Feliz Natal para vocês. Em nome de Jesus. Muito bem. Tchau. Tchau.
Noite maravilhosa, irmãos, mensagem maravilhosa, recebemos aí da parte do nosso Deus, tanto a mensagem cantada como a mensagem da palavra de Deus através da Bíblia Sagrada, pela instrumentalidade do reverendo Eudes. Deus continue abençoando o reverendo, a Cristiane e o Robervan, que Deus seja engrandecido na vida de vocês, que vocês engrandeçam sempre o nome dele. Deixamos aí o nosso convite a vocês, siga a nossa página aí na internet, no Instagram, IPB Sertânia. Também siga o nosso canal, lá se inscreva, curta lá o nosso canal no YouTube, Pastor Aguinaldo Lins, IP Sertânia. Siga, se inscreva, é importante para nós alcançarmos mais pessoas e nós contamos aí com vocês, com a colaboração de todos vocês. Boa noite, um bom final de noite aí, um início de semana abençoado na presença do Senhor nosso Deus. Busquemos a presença de Deus, vamos à igreja. A despeito de tudo isso que nós estamos vivendo, nós podemos dizer com exatidão que a igreja sempre será um local seguro para a nossa comunhão, para o nosso crescimento espiritual. Então procure a igreja amanhã, genuinamente evangélica, vá com sua família, glorifique o nome do Senhor, sirva ao Senhor de todo o coração. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus.